Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje aqui nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é o tema de previdência privada e, com a previdência privada, a sucessão patrimonial. Não é isso, Carol? Exatamente, doutor. Boa tarde a todos, médicos, médicas, associados do CIMEP, doutor Rodrigo. Obrigada mais uma vez por estar me cedendo a horinha, né, para a gente poder bater esse bate-papo. E vamos falar, sim, sobre um tema muito importante, que existem muitas dúvidas, houveram também muitas mudanças recentemente, e seria muito bom o associado médico, de fato, ele saber, porque é um tema de suma importância, principalmente na parte tributária. Perfeito. Para vocês que não conhecem, Carol faz parte do Clube CIMEP através do Banco BTG. Ela é a assessora no Banco BTG, a consultora responsável pela Isso. carteira dos médicos associados do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. É ela que vocês têm que procurar. Obrigada, E é doutor. isso, vamos conversar sobre previdência privada. Que instrumento maravilhoso, né, Carol, para você obter benefício fiscal e fazer sucessão patrimonial, né? Vamos falar das vantagens Isso, desse exatamente. instrumento. Exatamente. A previdência privada, ela é muito comum hoje em dia, mas também ela é um instrumento que a gente coloca muito na parte de sucessão patrimonial, gestão de patrimônio. Então, assim, quando o cliente ele pretende fazer, ele quer fazer uma sucessão patrimonial e, e escolher produtos que não entrem em inventário, ou então que ele pode ter um benefício na declaração de imposto de renda dele, ou por acaso quer deixar beneficiários que podem ser filhos, podem ser netos, eles podem deixar para quem quiserem. A previdência privada ela entra muito bem na parte de gestão de patrimônio, na parte do portfólio de investimento. E assim, mesmo que houveram várias mudanças agora recentemente, né, na parte principalmente de tributação, muitos clientes se questionaram as dúvidas. Então, para quem faz um modelo de imposto de renda completo e ainda paga, então a gente sempre recomenda ele fazer um PGBL. Por que o PGBL? Porque ele pode deduzir até 12% da renda bruta dele aportando no PGBL anualmente. Isso ajuda muito, porque ele vai postergar um imposto que ele ia pagar agora, ele vai postergar, então ele vai usar esse recurso para ele poder ter um rendimento e futuramente, quando ele for resgatar, dependendo da tabela de tributação, ele vai pagar aquele imposto, só que até lá ele vai ter um rendimento, então ele vai postergar. Para quem já faz um modelo simplificado ou então recebe imposto de renda, a melhor maneira de você fazer uma previdência privada seria uma VGBL, certo? Porque a VGBL, todo o rendimento que você tem, você só vai pagar imposto em cima do rendimento. Então, assim, qual foi a dúvida que muita gente, quando vai fazer uma previdência privada, a gente tem que ter muita responsabilidade de perguntar qual é o intuito, qual é o objetivo central, do cliente. E perguntar, principalmente, como ele declara esse imposto de renda dele para não cometer erros. E quando se comete algum erro, o cliente é que, de fato, paga o prejuízo. Então, para evitar isso, a gente tem que fazer muitas perguntas, até para entender qual é o objetivo que a gente vai chegar e também escolher os produtos certos, tanto na parte do PGBL ou VGBL e também na parte da tributação. E falando na parte de tributação, recentemente agora, nós tivemos algumas mudanças. O governo queria colocar a parte do ITCMD, que é o imposto de transmissão, para a previdência, só que a previdência, ela é regida pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. E a previdência privada, ela é muito conhecida como se fosse uma previdência. Então, por conta disso, o STJ, né, ele suspendeu esse ITCMD, então nenhum estado hoje pode cobrar ITCMD em cima de previdência privada, tá? Isso ainda está em análise, pois o governo ainda está insistindo em tentar fazer isso para os estados, mas não é nada definitivo, o STF já suspendeu. Então, o que é que aconteceu? Para o governo ter esse imposto foi quando ele colocou a alíquota do IOF, principalmente para quem faz aportes em VGBL que ultrapassem 600 mil anual, independente de seguradora, independente de banco. Então, se hoje você vai aportar 600 mil numa previdência privada, no banco, por exemplo, X, anualmente ele não pode mais aportar em nenhum outro banco qualquer outro valor que ultrapasse, porque senão ele vai pagar 5% de IOF.
Então, realmente, ainda tem essa questão. Então, todas as vezes que nós fazemos qualquer aporte de previdência, o próprio sistema do Banco BTG, ele pergunta se o cliente tem alguma outra previdência que ele fez aporte naquele ano, e ele faz Ele pergunta o a valor. soma, exatamente, para ele não ultrapassar e ele não pagar esse imposto. Perfeito. Então, o PGBL é indicado para quem vai fazer o modelo completo da declaração do imposto de renda e o VGBL para quem. Contrário, doutor. O PGBL é indicado para quem vai fazer a declaração completa do Isso, imposto o de renda. PGBL é para quem vai fazer a declaração completa. Quem vai fazer a simplificada ou É o inteira, VGBL. exatamente. Perfeito. E o PGBL é o que tem um benefício fiscal, né? Até 12% da renda bruta anual. Então, se você no ano tiver uma renda bruta anual de 100 mil, você pode colocar no PGBL até 12 mil e aqueles 12 mil vão ter o benefício tributário. Exatamente. Uhum. E o que é interessante nisso tudo, Carol, em relação ao benefício fiscal, é que o PGBL, quando você for resgatar, você vai pagar imposto sobre o rendimento e o principal, O valor total. diferente do VGBL, que é só sobre o Só rendimento. sobre rendimento, exatamente. Mas tem uma coisa muito interessante, pelo menos eu vejo na tabela regressiva, é que você deixa de pagar 27,5% sobre aquele valor que você aportou e depois de 10 anos paga 10%. Só Então paga você 10%. Exatamente. teve um ganho de saída de 17,5%. Exatamente. E Fora a rentabilidade do fundo, né? fora a rentabilidade do fundo e também a questão de inventário, né? Você evitar o custo do inventário. Então, quando você vai fazer, quando você pega, eu normalmente tenho alguns casos de quando eu vejo inventários, então, às vezes o cliente pergunta, nossa, por que eu não fiz isso? Os familiares, por que ele não fez isso antes? Então, a gente tenta orientar da melhor forma possível e eu falo com todo o carinho do mundo para o cliente. Num dia que ele vier a faltar, a família dele está resguardada, ela está protegida. E ela vai ter menos custo possível, porque por mais que você tenha patrimônio, E menos burocrático, imóveis, né? É exatamente. imediato o repasse. Exatamente. Quanto mais burocracia você tem no inventário, maior o custo advocatício. É perfeito. Só para vocês terem uma noção, uma estimativa, o inventário geralmente gira em torno de 15 a 20% do patrimônio, né, Carol? Entre Exatamente. custos do ITCMD, Isso. custos cartoriais, custo Cartoriais. com o judiciário, custo com o advogado. E muda, viu? Normalmente, e eles estão vendo agora o custo em cima do valor comercial. Então, quando você vê um imóvel, ou então qualquer outro produto que entre em inventário, os advogados normalmente eles fazem esse custo em cima do valor total. Então, você pode fazer extrajudicialmente? Pode, mas a questão é o desenrolar de todo o portfólio que o cliente falecido deixou. Então, isso aí prejudica muito, principalmente a família que precisa de liquidez para se manter, porque quando é um provedor que falece, a família ela precisa de um suporte financeiro até para cuidar do restante do inventário. Então, se ela não tiver uma liquidez, que a previdência privada vai trazer isso, o seguro de vida vai fazer isso, e outros tipos de ferramentas irão fazer isso, a família pode ter um problema. Então, ela tem muito patrimônio, mas ela não tem liquidez. Então, como é que ela vai Isso. conseguir desbloquear esse patrimônio se ela não tem uma liquidez, não teve um planejamento financeiro justamente para fazer isso? Então, a gente, quando fazemos qualquer tipo de consultoria, deixamos muito exemplificado para o cliente qual é a situação dele hoje, como é que pode ser a situação dele amanhã. Justamente para evitar a gente fazer uma elisão fiscal, evitar dele pagar mais impostos, pagar imposto sem necessidade. Numa situação como essa, tem mais liquidez que a poupança, né? Porque a poupança vai ser bloqueada no inventário, né? Só vai ser Exatamente. liberada Não, quando for feito o quando for inventário, né? feito o inventário, exatamente. Então, quando a gente fala em previdência privada, ela sendo muito transparente com o senhor e também com os associados, ela foi vendida na época de assim, muitas vezes de forma errada. Então, cliente que fazia imposto de renda, tabela completa, tinha VGBL e vice-versa. Então, quando eu já peguei casos de cliente que tinha 80 anos e estava na tabela progressiva. Ele não é para estar na tabela progressiva, porque se ele tivesse feito na tabela regressiva, ele só estava pagando 10%. Não pagaria 15% em caso de resgate e seria mais 12,5%. Eu vou explicar essa questão da tributação também, tanto na progressiva quanto na regressiva. Mas, assim, evitaria dele pagar mais imposto. Então, assim, quando, um cliente muito idoso que vai fazer algum aporte em previdência privada, coloque na tabela regressiva. Por quê? A tabela regressiva,
Ela começa. Vamos falar primeiro que tem 2 tipos de tabela, né? A Tem dois tipos de tabela, progressiva e a progressiva regressiva, e a regressiva, que você exatamente. pode escolher quando você faz o plano, né? Isso. A E progressiva, podem ela ser mudadas no pode. decorrer do... Pode. A tabela progressiva, a gente chama ela de tabela progressiva compensável. Por que isso? A tabela progressiva compensável, o cliente, no ato do resgate, automaticamente o banco ou a seguradora, ela já faz a retenção de 15% daquele valor. Então, ela já avisa o governo que houve um resgate, ele pagou 15%, só que na declaração de imposto de renda do ano seguinte, caso ele ultrapasse, a renda dele ultrapasse aquele valor que ele resgatou, ultrapasse a renda, ela pode chegar a ele ter uma alíquota um pouco maior e chegando até 12,5%, que ela vai começar de 0, aí 2, 4, até 12,5%, totalizando 27,5%, tá? Então, pode acontecer isso. Na tabela regressiva, o cliente, quando ele faz um aporte e escolhe a tabela regressiva, que a gente chama de definitiva, ele vai começar numa alíquota de 35%, certo? E a cada 2 anos, essa alíquota ela vai diminuindo. Após 10 anos, ele só paga 10%. Só que, na tabela definitiva, se ele resgatar, certo? Ele não precisa fazer nenhum tipo de compensação no imposto de renda dele do ano que vem, porque o banco já resgata. Por isso ela se chama definitiva. Ele já pagou, já foi, esquece. Vida que segue, tá? Só que na tabela regressiva é muito vantajoso, principalmente quem vai fazer sucessão, porque se hoje o senhor, vou lhe dar um exemplo. Se hoje você faz um aporte em previdência privada na tabela regressiva, certo? E começa no 35, em 35%. E daqui a um mês, com todo o carinho do mundo, o senhor vem a falecer, o que é que acontece? Os seus beneficiários, eles não vão pagar 35%. Seus beneficiários só vão pagar 25%. Então, nos 6 primeiros anos, o beneficiário, ele só paga 25%. Ah, Carol, mas se minha previdência já tiver 8 anos, então eu estaria numa alíquota de 20, certo? Seu beneficiário, ele só paga 15. Então, após 6 anos, você vai estar na alíquota de 25, sendo o beneficiário recebe 20, só paga 20. Ah, minha alíquota é 20 em resgate, mas meu beneficiário é 15. Ah, eu sou 15, meu beneficiário é 10. E quando chega em 10, todo mundo é 10. Então, sempre o beneficiário ele vai ser 5% a menos em caso dele ter direito a esse recurso. Em caso de resgate, não, segue a tabela normal. É só em caso do beneficiário for receber. Então, ainda tem esse detalhe que às vezes muita gente não sabe. Então, a gente sempre explica aqui na tabela regressiva, principalmente quem quer deixar para sucessão patrimonial, quer deixar para os filhos, para o neto, para a esposa, enfim. Ele pode escolher uma tabela onde o beneficiário vai pagar menos imposto. Hoje, certo, com a mudança na previdência privada, os bancos, certo, mudaram essa questão da tributação. Então, hoje existe também, se você for fazer um aporte, o banco pergunta se você quer já definir a sua tabela, se é progressiva ou regressiva, a gente chama de irretratável, então não tem como mudar, vai ser aquela. Ou se você quer ela retratável, o que seria retratável? Você não precisa escolher a sua tabela de tributação, e passando um tempo, caso você venha a querer fazer um resgate, certo? O banco vai lhe colocar as 2 simulações, que na tabela progressiva você iria pagar tanto de imposto e na tabela regressiva você iria pagar tanto de imposto. Ele lhe dá essa opção, certo? Hoje na nova regra. E também tem um outro adentro. Na tabela progressiva, a gente sempre recomenda que, se você for fazer resgates tipo pequenos, 5.000, 10.000, pouca coisa, a tabela progressiva para você é melhor do que a tabela regressiva. Depende da sua renda, né? Por Depende da sua exemplo, renda, tipo, se você exatamente. tem uma renda de R$ 2.000 mensais, aí Exatamente. você quer fazer uma previdência para completar 1.000, é mais interessante a progressiva. A Agora, se você progressiva. ganha 20.000, já está na última Já está alíquota, é na outra, melhor a já é melhor. regressiva, né? Exatamente. Então, o banco ele já faz essa simulação para colocar para o cliente, ó, nessa aqui você vai ter você vai pagar tanto e essa aqui você vai pagar quanto? Quanto? Então, assim, muito cliente acha, ah, mas aqui eu vou pagar mais, certo? Mas ano que vem você não vai pagar mais nada. Aqui já está definitiva. Não, essa aqui você já vai pagar 15%, você não precisa pagar mais nada. Então, é tudo uma questão de analisar o cenário para passar para o cliente, para ele tomar sempre a melhor decisão. Então, na previdência privada,
que já foi vendida da forma muito errada. Eu já vi muita coisa errada, que eu tive que fazer uma mudança para o cliente lá na frente não se prejudicar e nem prejudicar os beneficiários. Então, assim, tem que ter muita responsabilidade quando for falar de previdência privada, porque, assim, é um recurso de uma vida, muitas vezes é de uma vida toda, e é um recurso que a pessoa quer deixar para um ente querido, quer que ele não tenha problema, ele quer, se quando ele for, ele quer ir tranquilo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, principalmente nessa parte de tributação. Sabe outra coisa, Carol, que é benefício na previdência privada? É benefício dos fundos de investimento, é a postergação do pagamento do imposto. Porque se você quiser, pode adiar definitivamente o pagamento do Pode. imposto. Porque o que é que acontece no CDB? Por exemplo, em média dura 3 anos. Então, a cada 3 anos você tem que pagar o imposto. Se você não paga o imposto, aquele dinheiro que iria para a Receita Federal continua lá rentabilizando. Daquela Exatamente. rentabilização, 85% é seu e 15% vai para o governo. Exatamente. Então, aquele dinheiro que seria do governo em 3 anos, o que ele rendeu, 85% para você e 15%. Então, investir em fundo, e no caso a previdência privada é um tipo de fundo especialmente Tem constituído vários fundos. para essa finalidade de Uhum. previdência E tem um complementar, benefício. né? E tem um benefício ótimo, tá, doutor? Porque, assim, em fundos de investimento normais que muitos clientes têm, quando você vai, você quer mudar, você tem que resgatar, você paga o imposto para ir para outro fundo. Na previdência Você pode privada, fazer a mudança sem pagar. exatamente, você pode fazer a portabilidade entre fundos. Então, se, por exemplo, hoje eu estou num fundo X e eu quero ir para um outro fundo que está pagando mais e tem uma taxa de administração menor, faz todo sentido você fazer a mudança. Agora tem que ser o mesmo regime, né? PGBL, PGBL, Tem que ser VGBL, VGBL. VGBL com PGBL, VGBL com VGBL. Na tabela de tributação, a progressiva você pode transformar para regressiva. Agora, depois que você vai para regressiva, você não pode voltar mais para progressiva. Eu sempre brinco e falo assim: quem é pobre quer ser rico, mas quem é rico não quer voltar a ser pobre. Então, eu sempre tenho essa analogia também. Perfeito. E outra coisa, né, Carol? A previdência privada é um fundo especialmente constituído para esse fim previdenciário, né? Isso. Então, tem vários tipos de composição de investimento que se adaptam ao perfil de cada uma das pessoas. Por exemplo, tem fundos previdenciários em renda fixa, Renda multimercado, renda variável. Então, se você é mais arrojado, pode investir em um fundo previdenciário mais arrojado de ações. Se você é mais Isso. conservador, pode investir num fundo previdenciário de renda fixa, né? E o bom também, doutor, é porque assim, se por acaso você está hoje, se o mercado está propício para uma renda variável, você pode ter fundos de renda variável na Previdência. E a partir do momento que aquele fundo já te pagou bem, e o teu banker, ele fala para você, ó, você está com uma ótima rentabilidade, mas assim, pode ser que venha a cair, você já está realizado, você pode simplesmente fazer a portabilidade interna Migrar para um fundo para de um renda fundo fixa. de renda fixa para poder proteger, certo? Previdenciário, né? Exatamente, um fundo previdenciário. Então, você pode colocar em outro fundo de previdência privada na parte de renda fixa, proteger aquele capital que você já ganhou e assim sucessivamente. E você pode fazer uma miscelânea, né? Investe um ano em um Pode, fundo, não um tem fundo problema. previdenciário de renda Você fixa, pode ter vários outro ano. certificados, vários valores e uma importância que muita gente não leva em consideração. Taxa de administração. Taxa de administração, ela é cobrada anualmente pelos fundos, certo? Que é como se fosse um salário do gestor, da pessoa que está, de fato, gerindo aquele fundo. Normalmente, fundos de renda fixa, não há necessidade de ter uma taxa de administração muito alta, porque, de fato, não tem muito o que fazer, é renda fixa. Então, ele vai comprar papéis de CDBs, Tesouro Direto, enfim. Já a renda variável em multimercado, ele precisa comprar outros papéis, então existe um custo maior, porque tem a questão de corretagem, de bolsa, então às vezes tem um custo. Só que, na parte de previdência privada, você pode diminuir esse custo. Então, eu já peguei operações que a pessoa estava pagando em torno de R$ 40.000 de taxa de administração para um banco. E eu consegui reduzir para 14. Entendeu? E essa diferença volta para o cliente, porque ele não vai pagar. Porque a taxa de administração ela é cobrada em cima do valor total do patrimônio, independente se o fundo render positivo ou negativo. Então, assim, precisa prestar muita atenção na parte na taxa de administração. Então, vou dar um exemplo. Hoje, no BTG, a gente tem um fundo chamado Tesouro Selic. Esse fundo Tesouro Selic é 100% Tesouro Direto e a taxa é zero. Então, Uma como coisa boa. a Selic está em alta, Já entrou no meu radar. pronto, como a Selic está em alta,
e você tem uma previdência privada e você pode estar protegendo, você pode fazer o BTG Tesouro Selic, que a taxa é zero, você não vai pagar taxa nenhuma e vai ter 15%, que é o que a Selic está rendendo hoje. Entendeu? Ah, mas a Selic vai cair. Ok, faz a portabilidade para um outro fundo. Um fundo de crédito privado que vai render um pouco mais. Ou um fundo de multimercado, um fundo internacional que tem também. Então, assim, você pode mesclar dentro da previdência privada e não ter aquela preocupação de, eu vou ter que resgatar, vou pagar imposto. Não, não vai. Como também, se você tiver em outra instituição que você não está sentindo confortável, não está gostando dos fundos ou não está gostando do atendimento, você pode portabilizar para outro banco, outra instituição, outra seguradora. Sabe outra coisa, Carol, que eu gostaria de abordar também é a segurança da previdência privada, né? Isso. Entender que o fundo especialmente constituído de previdência privada, ele não entra no patrimônio da instituição financeira que administra ele. Então, se a instituição quebrar, o que acontece é um pequeno contratempo, que é apenas tirar o administrador que quebrou e colocar os cotistas fazerem uma assembleia e colocar outra seguradora. Então, esse patrimônio do fundo é apartado do patrimônio da empresa. Então, se a empresa quebrar, a empresa que administra, os cotistas não terão problema. Não terão problema. E mesmo assim, quando normalmente eu faço recomendações de produtos dentro de previdência privada, eu escolho casas muito sólidas, entendeu? Casas que, de fato, o cliente não vai ter aquela preocupação de, um dia pode acontecer, não. Então, é de casa, de bancos também muito sólidos. E a gente vê o que é o melhor no mercado, porque assim, o BTG ele trabalha hoje 360, então a gente vê, nós temos no nosso portfólio, na nossa mesa, vários produtos de outros bancos também, dos grandes bancos também, grandes bancos S1. Então, a gente coloca de fato o que é de melhor no mercado para o cliente naquele momento. Então, se no momento para ele é o melhor Tesouro Selic, então para ele é o melhor Tesouro Selic. Os bancos S1 é Bradesco, Itaú, Santander, BTG também tá. Parabéns ao BTG. Obrigada. Banco do Brasil, Caixa Econômica. São os 5 grandes, né? São os 6. Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú e BTG Pactual. Pronto, são 6, é verdade. Aqui antes eram os 5 grandes e o BTG entrou nesse time aí. Exatamente. E hoje o BTG ele é capital aberto em bolsa, né? Nós somos em torno o segundo maior banco, primeiro o Itaú. Esses bancos S1, Banco Central passa a lupa mesmo, né? Exatamente. Porque se quebrarem, o contágio sistêmico... Acaba o Brasil. Inclusive, se você pesquisar no Google, colocar quais são os bancos S1, o próprio Google fala, eles são considerados inquebráveis. Porque o Banco Central fica em cima mesmo, monitorando toda a movimentação. E com essa questão do Banco Master, os grandes bancos S1 iriam fazer um aporte agora de 35 bi no Fundo Garantidor de Crédito. Então, eles irão adiantar pagamentos de até 5 anos para o FGC, justamente para poder comportar. Mas se um banco desse S1 vier a quebrar... Não tem FGC que segure. Não tem. Não tem, porque mais que ultrapassa, é 10, 20 vezes mais. Então, assim, tem que ter muita responsabilidade também de colocar um patrimônio em uma instituição séria. Exatamente. Perfeito, é isso, Carol. Mais alguma coisa? Então, eu queria agradecer mais uma vez estar aqui, tirando as dúvidas, certo? Falar que previdência privada não é esse bicho de 7 cabeças que o pessoal fala, ou então que está tendo prejuízo, não. Se você fizer uma carteira muito bem diversificada e fizer essas mudanças conforme o mercado também for mudando, você pode ter uma ótima rentabilidade, pagar menos imposto e deixar a sua família mais tranquila e você também mais tranquilo. Então, esse seria o recado. É isso aí, pessoal. 3 benefícios. Benefício fiscal... benefício na transmissão para os seus filhos ou outros beneficiários, sobrinhos, se você não tiver filho, enfim. Exato, quem você indicar. Para quem você indicar. E você pode mudar, tá? A hora também que você quiser. E o benefício do adiamento do pagamento do imposto de renda. Se você quiser, pode deixar o dinheiro lá, rendendo, só tirar daqui a 20 anos. Exatamente. Isso. E é isso. Procurem Carol aqui do BTG, uma profissional séria, numa instituição séria, que tem credibilidade. E é isso. Exatamente. Obrigado, Carol, pela presença aqui no nosso CIMEPcast. Muito obrigada. É voz, é presença, é direito, é sindicato. Um abraço a todos.